Era comum, nos tempos de Jesus, estamos falando de mais de 2000 anos atrás, era comum um anfitrião se curvar ao receber um hóspede e beijá-lo. E após fazer isso, ele oferecia o escravo para lavar-lhe os pés. Seguindo esta tradição, nós observamos que o Senhor Jesus, após realizar a última ceia, ele realiza algo que traz um certo impacto aos seus discípulos, pois a Bíblia nos mostra que após cear, Jesus se levanta, cinge os seus lombos com uma toalha, enche uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Isso trouxe uma grande surpresa para os discípulos que estavam ali naquele momento, ao ponto de até mesmo um dos discípulos se negar, dizendo: "Não, Senhor, tu não farás isto", ouvindo dos lábios do mestre a seguinte expressão: "Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo". No vídeo de hoje nós queremos trazer um comentário referente ao verdadeiro significado do porquê Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Que lições nós aprendemos com esta atitude do mestre? Aqui quem fala com vocês é o evangelista Danilo Zang, e antes de nós adentrar neste comentário, eu quero convidar você que não é inscrito em nosso canal a se inscrever-se, ativar o sininho das notificações, compartilhar este vídeo com mais pessoas e também deixe o seu like. Vamos meditar neste assunto que é de suma importância, um questionamento que intriga muitas pessoas. Por que o mestre dos mestres lavou os pés dos seus discípulos? Vamos observar e acompanhar esta história lendo um texto sagrado onde está inserido este registro deste episódio. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 4 a 8. Observe o que está escrito. Levantando-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: "Senhor, tu lava-me os pés a mim?" Respondeu Jesus e disse: "O que eu faço não o sabes tu, neste momento, mas tu o saberás depois." Disse-lhe Pedro: "Nunca me lavarás os pés." Respondeu-lhe Jesus: "Se eu não te lavar, não tens parte comigo." Muito bem, nós estamos diante de um texto sagrado bastante intrigante a partir do momento em que nós nos atemos aos detalhes deste texto. Jesus, o mestre por excelência, o salvador da humanidade, ele acaba neste momento deixando-nos um dos maiores exemplos que a humanidade poderia aprender. O mestre dos mestres cinge-se de uma toalha, enche uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Sabemos que nos tempos de Jesus, pelo fato das ruas serem bastante empoeiradas e os calçados da época não serem fechados, eram calçados mais abertos, os pés naturalmente encharcavam-se de pó, ficavam totalmente tomados de poeira. E segundo a tradição, quando um convidado chegava na casa de alguém, o anfitrião daquela casa, ele recebia ele se curvando e dando no convidado um beijo, e neste momento oferecia ao convidado que estava chegando, o escravo da casa, o servo da casa, o empregado da casa, para lhe lavar os pés, para que então, após este ato realizado, após os pés serem lavados pelo servo, pelo empregado, então eles iriam se servir, iriam conversar. E neste momento nós encontramos o Mestre Jesus fazendo este ato, cingindo-se da toalha, enchendo uma bacia com água, lavando os pés dos seus discípulos. É devido a esta atitude que causou um impacto nos discípulos que Pedro, ele reagiu da maneira que reagiu, dizendo: "Mas Senhor, logo tu, Senhor." Em outras palavras, Pedro estava dizendo: "Tu és o meu mestre, tu és o meu Senhor, logo tu vai lavar os meus pés? Tu nunca me lavarás os pés." Mas o que nos chama a atenção foi quando Jesus falou a Pedro: "Se eu não te lavar, tu não terás parte comigo." Então Pedro, na mesma hora, troca a sua ideia, muda de opinião, dizendo: "Não, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos, a cabeça." Então Jesus, ele disse: "Vocês já estão lavados, não há necessidade de lavar outra parte do corpo a não ser os pés." Os pés sim precisam ser lavados.
porque os pés vocês usam para caminhar. E nesta caminhada, nas estradas empoeirentas, os pés de vocês ficam tomados de poeira e precisam ser lavados constantemente, diariamente. Nós entendemos que nesta mensagem de Jesus, ele está ensinando que nós devemos servir uns aos outros. Observe só o texto que está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Jesus, neste momento, estava dando o exemplo, porque, na verdade, ele foi o nosso maior exemplo. Quando lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, ali o Senhor Jesus disse assim: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O nosso mestre, o nosso ensinador, o nosso maior exemplo. Então aqui neste momento, Jesus está dando um exemplo que deveria ser seguido posteriormente. Agora eu faço uma pergunta: que mensagem podemos absorver desta atitude do mestre? Preste atenção, anote aí. Primeira mensagem: humildade. Tiago escreveu no capítulo 4, versículo 6 da sua carta que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Segunda mensagem que nós aprendemos com esta atitude do mestre: o amor prático, ou seja, um amor não só de palavras, mas um amor expresso em atitudes. Quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, ali o apóstolo Paulo escreveu que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A terceira mensagem que nós absorvemos desta atitude é um exemplo para seguir, ou seja, o que Jesus fez, os seus discípulos posteriormente deveriam fazer, porque Jesus serviu de modelo. A quarta mensagem: purificação. Jesus falou aqui que aquele que está limpo só precisa lavar os pés. Nós já falamos o motivo, era porque os pés eram usados para a caminhada. E devido às estradas serem tomadas de poeira, os pés ficavam sujos, então diariamente eles deveriam ser lavados. Nesta mensagem que Jesus passa aos seus discípulos, e a nós nos dias de hoje, nós devemos entender que Jesus estava falando que nós necessitamos de uma purificação constante na nossa vida. Esta purificação nada mais é do que a santidade que Deus exige de cada um de nós. Se nós observarmos à luz da Bíblia a expressão santidade, santificação ou santo, nós vamos entender que santificação significa separação, santidade significa separado, estar separado. E aí eu lhe pergunto, separado e separação do quê? Separado do pecado, mas ao mesmo tempo separado para Deus, para a obra de Deus, para servir a Deus. Se nós observarmos à luz da Bíblia a expressão santificação, nós podemos fazer algumas perguntas. Por exemplo, por que a santificação é importante? 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Segunda pergunta, como que nós podemos adquirir a santificação? 1 Timóteo 4:5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E a quinta mensagem absorvida desta atitude do mestre é a importância de perdoar, ou a importância do perdão. O que é o perdão? O perdão ele pode ser ilustrado como o óleo dos relacionamentos. O óleo ele tem várias finalidades. E uma das finalidades muito observadas do óleo é a lubrificação de engrenagens de uma máquina. Quando as engrenagens estão bem lubrificadas, a máquina trabalha perfeitamente. Mas quando começam as engrenagens a trancar ou a secar, é porque está faltando óleo. Então algo começa a acontecer, o problema começa a surgir. Então muito em breve vai acontecer um problema muito grande se não for acrescido óleo naquelas engrenagens. Então o perdão, ele é comparado ao óleo dos relacionamentos. Nós precisamos praticar o perdão. Observe só o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então aqui Jesus está nos ensinando sobre a importância de perdoar.
porque muitas vezes chegamos na presença de Deus em oração pedindo: ah, Senhor, me perdoa por causa desta minha atitude que eu fiz errado. Mas Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina, quando nós pedirmos a Deus perdão, devemos nos lembrar que Deus Ele vai nos perdoar a nós da mesma maneira que nós perdoamos ao nosso ofensor. Agora, para nós finalizarmos esta reflexão, observe só as 4 lições que podemos aprender com as atitudes de Jesus quando Ele lavou os pés dos seus discípulos. Primeira lição: Jesus veio para servir e não para ser servido. Segunda lição: devemos mostrar aos outros o mesmo tipo de amor que Jesus nos mostra. Porque depois de lavar os pés dos seus discípulos, o que Ele falou em João 13:15? Dei-vos o exemplo para que façais como eu fiz. A terceira lição: Jesus tinha uma compreensão de quem Ele era e de onde Ele veio. E a quarta lição: não é verdadeira humildade negar alguém que quer nos servir. Porque nós devemos entender que muitas vezes, quando nós estamos precisando de alguma coisa, pedimos uma providência da parte de Deus e Deus Ele usa pessoas para nos abençoar. Então, uma lição que Jesus nos ensina na sua atitude é que não é verdadeira a humildade quando nós negamos alguém que quer nos servir. Assim como Pedro quis negar ao dizer que Jesus não lavaria os seus pés. Então, Jesus nos ensinou isso, que nós não devemos dizer não, porque Deus está usando aquele meio, aquela pessoa para nos abençoar. Então, encerramos esta reflexão por aqui. Se você nos acompanhou até agora, gostou deste vídeo, deixa o seu like, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e que Deus abençoe grandemente a sua vida.